que vocês estiverem respondendo um questionário, eu vou sempre optar agora pelos questionários. Estiverem respondendo um questionário, fazendo um trabalho, procurem dar o melhor de vocês, porque lá no futuro vai ajudar vocês e vocês vão querer reutilizar aquele material. Quem sabe para montar apostilas escritas por vocês mesmos, para ajudar na igreja local de vocês, para vocês darem estudos com um material próprio de vocês. Quem sabe para vocês reutilizarem para ajudar a transformar em livros. Vocês estão entendendo? Então, sempre que vocês estiverem exercendo um questionário, procurem responder da melhor maneira possível, porque isso pode ajudar vocês. Na vida ministerial, isso pode ajudar na igreja de vocês, como os professores. Muitos pastores de outras igrejas, eles vão dar curso, eles vão dar estudo. Eles perguntam para mim, pastor, o senhor tem algum material para mandar para a gente? Eu digo, tenho. O senhor já falou sobre determinado assunto, às vezes, olha, esse eu não falei não, mas eu vou pesquisar. Mas quando é algo próprio seu, você tem, olha, eu tenho esse material, toma. Vocês estão entendendo isso? Amém, então. Então vamos iniciar esse material de hoje. É uma aula bem prática, para vocês verem que até no EAD tem aula prática sobre a hermenêutica. Então a apostila que eu enviei para vocês, eu peço que vocês abram novamente. Eu vou abrir aqui também. Eu vou precisar fazer um backup nesse meu notebook, porque isso tem para mais de 2.000 apostilas. Oh, Jesus! E livros, né? Também. Esse material é um material pequeno, só tem 11 páginas. E eu vou falar novamente, vou dar mais uma introdução à hermenêutica, que seria a ciência de interpretação bíblica. E ciência, aí tem o porquê de ciência, porque ela estabelece regras positivas e invariáveis. Entretanto, são regras práticas. Ciência, porque ela tem por objetivo principal descobrir o significado ou o verdadeiro sentido do texto. Isso é a base de toda crítica filológica. Nós pegamos isso e pregamos na Bíblia Sagrada. Então, a hermenêutica, quando aplicada na Bíblia Sagrada, nossas Santas Escrituras, nós vamos em busca da interpretação para saber o que de fato Deus quer revelar através da Bíblia. Então, nós usamos a exegese, que é a aplicação de regras determinadas pela hermenêutica, através de um texto literal. Nós vamos atrás do arranco do texto, nós vamos buscar, muitas vezes, a literalidade do texto, e nós vamos nos valer do conhecimento das línguas originais, como grego, hebraico, aramaico, para podermos confrontar o texto bíblico. Para isso, nós vamos empregar linguística, técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. Então, isso é a hermenêutica. Aí, vamos falar sobre a exegese, que é distribuída em 5 bases. Exegese gramático-histórica, que é o princípio da interpretação bíblica, através da gramática. Vamos fazer uma síntese, vamos aplicar o texto no contexto histórico no qual foi composto. Vamos fazer também uma exegese teológica. O que é a exegese teológica? Nós vamos aplicar doutrina sistematizada pelos estudiosos da igreja em toda a época. E nós vamos aplicar o texto dentro de um contexto. E, por último, o contexto bíblico e histórico. Então, temos uma exegese teológica, nós temos a exegese gramática histórica, nós temos a ideia de texto e contexto bíblico e contexto histórico. Eu vou dar um exemplo. Ontem, pessoal, eu estava assistindo aquele filme, eu gosto muito de filme.
Eu estava assistindo o filme O Escorpião Rei. Quem já assistiu? Já. Eu assisti o mais antigo, que é um que pega lá o Matthäus, que não é o Dwayne Johnson, né, que é o The Rock, não é ele, é um outro ator. Mostra como ele se fosse jovem. E é interessante que ele se passa em Acádia, tem lá os acadianos, o Escorpião Rei é um acadiano. Eles passam na cidade de Nippur, prestem atenção, e mostram a deusa Astarte. Vocês estão achando conhecido esses nomes? Nippur, Astarte e Acádia? Nippur seria uma cidade ali na região da Mesopotâmia, mais ou menos na Babilônia. Os acadianos também são um povo aparentado com aquela região. E Astarte seria o nome para Astarote. Então, de certa forma, esse filme mostra a mitologia ali acadiana, a mitologia ali babilônica também. Então, quem assiste de fora não está relacionado com o contexto, ele vai. Mas, na verdade, o filme mostra algumas questões bíblicas. Então, isso tem a ver com contexto. Lembra que eu falei em outras aulas, contexto histórico, político, cultural, religioso. Nós estamos empregando agora o contexto religioso. Porque existem os mesmos deuses que eram adorados na própria Babilônia. Se bem que os acadianos, de certa forma, faz parte do Império Babilônio, né? Então, veja só. Um filme que o povo assiste e o povo gosta muito, né? Do Escorpião Rei, aparece até no filme da Múmia, que é também antigo, outro filme que eu gosto bastante. Está mostrando coisas bíblicas. Então, a aula de hoje ela vai ser mais prática. Mas eu estou mostrando para vocês que vocês, até assistindo o filme, vocês podem aprender. Assistindo um simples filme que eu creio que passou até na sessão da tarde, há vários anos atrás, né, o tempo de sessão da tarde, a gente entende ali, nos ajuda a entender melhor questões bíblicas. Então, falando de exegese, a exegese na página 3 vai dizer que ela é dividida em dois tipos. Nós temos a exegese rabínica. E o que seria isso? Os judeus interpretavam a escritura letra por letra, por causa da noção de inspiração que tinham. Se uma palavra não tinha sentido perceptível, imediatamente eles usavam artifícios intelectuais para lhe dar sentido. Porque todas as palavras da Bíblia tinham que ter uma explicação. E a igreja primitiva herdou muito do rabinismo, pois a hermenêutica bíblica eles encontraram nela vários sentidos. Literal, pleno, acomodatício literal, sentido inerente às palavras, expressão pura e simples da ideia do autor, pleno, fundado no literal, mas que tem um aprofundamento não revelado pelo autor. O autor seria Deus. Então, a palavra do profeta refere-se a uma situação histórica. A palavra de Deus refere-se ao futuro. E a conjugação a um sentido à parte que combina com as palavras. A Bíblia é aplicada à realidade apenas pela coincidência dos textos. Por exemplo,
Em Mateus se lê, do Egito chamei meu filho, para que se cumprissem as escrituras. Mas o sentido, ou seja, a aplicação original deste trecho, não se refere ao Filho de Deus, mas à saída do povo do Egito. Outro exemplo, a acomodação é a aplicação a Maria dos textos do livro de sabedoria. Estes são mais literatura que escritura. Todavia, crendo-se na inspiração, aceita que as palavras do autor podem ter uma significação mais profunda do que a original. Então, por exemplo, quando tem aquela passagem que o profeta, acho que é o profeta Isaías que diz, do Egito chamei meu filho. Isaías 11, versículo 1. E Mateus ele repete. O judeu ele não entende aquilo como uma profecia messiânica a respeito de Jesus. O judeu entende que aquilo seria uma espécie de poesia e se refere ao povo de Israel que estava no Egito. Deus é o Pai, então Deus chamou o povo de Israel do Egito para levá-los à terra prometida, que de fato também é bem verdade. Só que como o judaísmo, principalmente o rabínico, eles rejeitaram a noção de Cristo, então eles sempre vão refutar versículos que falam a respeito da messianidade de Jesus. Então, quando fazemos a exegese de Oséias 1, e está lá, do Egito chamei meu filho, nós nos referimos a que se cumpriu a profecia. E qual seria a profecia? Que Jesus Cristo teria que morar no Egito, em algum momento da sua vida. Isso acontece, de acordo com o Novo Testamento, quando Jesus era pequeno, era uma pequena criança. Jesus, de fato, morou no Egito. Aí o Evangelho vai dizer, por causa que José teve medo, que o governador da Judéia era determinado lá, um dos filhos de Pilatos. Entretanto, para os judeus, isso significa que o povo de Israel morou no Egito. Isso não tem nada a ver com o Messias. Vocês estão vendo que é diferente a interpretação de um para o outro? Por que eu estou dizendo isso? Tenham muito cuidado, pessoal, que hoje em dia muitas igrejas elas se tornaram sinagogas, né? Elas começaram a andar com judeus e aí começaram a heresia, que você não pode chamar Jesus de Jesus, tem que chamar Jesus de Yeshua. E você tem que ler a Bíblia em hebraico e você não pode mais falar em português. A hebraização dos textos bíblicos e a judaização da igreja, isso são coisas que Paulo sempre combateu. Paulo alega que se ele não pregasse contra a circuncisão dos gentios, ele não seria perseguido. Por que Paulo foi perseguido? Porque Paulo disse que os gentios eram gentios e os judeus eram judeus. Se Paulo pregasse que os gentios tinham que se tornarem judeus, Paulo não seria perseguido. E é o que nós vemos na igreja hoje. Mas eu digo o seguinte, se Deus quisesse que nós chamássemos Jesus de Yeshua, nós teríamos os textos mais antigos preservados, em vez de ter o nome Jesus em grego, teria o nome Yeshua. Os textos originais do Novo Testamento, nós não temos nenhuma vez chamando Jesus de Yeshua. Todo o texto original do Novo Testamento, nós temos a palavra Jesus, que é o termo grego para Jesus. Então, a palavra que foi preservada foi Jesus. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Nós não temos nenhum manuscrito que foi preservado o nome Yeshua. Os mais antigos manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós,
Todos eles nós temos Jesus. Nós não temos nenhum Yeshua. Então, como é que Deus iria preservar o nome Jesus e 2000 anos depois diz, olha, vocês não podem chamar Jesus, vocês têm que chamar Yeshua. Se Deus é o autor da preservação, porque cremos que o Evangelho é um texto inspirado divinamente, sim ou não, igreja? Sim. Sim. Então, por que Deus preservou o nome Jesus? Se Deus quisesse que nós chamássemos Yeshua, Deus teria preservado o nome Yeshua. Mas o nome que nós temos preservado é o nome Jesus. Continuar, então. Vejam só, então. Nós temos a exegese católica, nós temos a exegese protestante, que é o que nós somos, protestantes, e nós partimos do princípio da sola escritura. O que é a sola escritura? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. Então, nós defendemos que a Bíblia é a autoridade final. Cremos na tradição, mas a tradição como ajuda. Nós também não rejeitamos a tradição. Mas a Bíblia é a autoridade final. A exegese católica, ela se baseia na tradição, então ela rejeita o princípio do sola escritura. Então, eu quero falar para vocês aqui, para a gente começar a interpretar alguns textos, eu vou colocar vocês para ler alguns textos, mas eu quero fazer uma pequena síntese. Princípios básicos de exegese. O primeiro princípio é a interpretação bíblica. Isso é o que nós chamamos de princípio da unidade da Escritura. A Bíblia ensina apenas uma teologia, pessoal. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro. Vou dar um exemplo. Quantos livros tem a Bíblia? Alguém pode falar aí? 66. 66. Quantos livros tem a Bíblia Católica? Tem no total, não sei não. Sei o nome de alguns livros lá da Bíblia Católica lá. Com 7 livros a mais. Acredito que 63, pastor? 66 com 7. 63. Veja só. O que é o livro de Judite. O livro de Judite, ele diz que Judite passou a vida inteira jejuando. Olha que coisa. Show. Jesus, sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele jejuou quantos dias, pessoal? 40. 40, certo? E como é que Judite jejuou a vida toda? Então, É engraçado. com a hermenêutica, esse texto, ela fere, está em Judite 12. Ela vai dizer, ó, deixa eu olhar o texto aqui. Só puxar aqui o texto do versículo. Judite 12, depois você dá uma olhada no texto todo. Judite jejuou a vida toda. Então, qual é o problema? Esse texto ele fere a unidade doutrinária. Qual é a unidade doutrinária? Jesus, sendo Deus, jejuou 40 dias. Outra pessoa que jejuou 40 dias, Moisés. Então, Judite foi superior a Moisés e a Jesus?
Vocês estão entendendo isso? Enquanto a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está dizendo alguma coisa, Judite está dizendo uma coisa totalmente diferente da Bíblia. Então, esse texto está ferindo a unidade doutrinária das Escrituras. O que é a unidade doutrinária das Escrituras? De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia tem uma só mensagem. Isso é a unidade doutrinária. Então, não pode haver uma diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Enquanto um livro está dizendo uma coisa, outro livro está dizendo outra. Para isso tem que ter atenção, com vírgula, ponto, exclamação, interrogação. E essa ideia vem da... Nós temos, então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso vem da Reforma Protestante. A Escritura interpreta a própria Escritura. Quando houver um texto que ele tenha um sentido mais difícil, vamos procurar o sentido mais claro. Eu sei que tem irmãos que procuram o sentido mais difícil, né? Mas sempre procuraremos o sentido mais claro. Orígenes falava que havia uma regra áurea de interpretação chamada por analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de um texto isolado. Sempre tem em vista ler o contexto, o que vem antes, o que vem depois. Sempre procurar o sentido literal, a menos que o texto mostre que ele é figurativo. Leia sempre em outras traduções, principalmente nas traduções mais próximas do original. Se a respeito do Novo Testamento, o ideal seria ler em grego. E sempre fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem escreveu, eu sempre falo a vocês, quando e onde foi escrito, qual é o tema, quem é o escritor e a quem o escritor se dirigiu. Isso é uma exegese bem feita. Fazendo essa exegese, vocês vão obter resultados ótimos. Então, eu vou dar uma pulada aqui, que vai ficar na próxima aula, na página 5, e eu queria passar as coisas para a gente ler. Eu queria algumas figuras de linguagem na Bíblia. Não, vamos finalizar então a página 5. Peraí. Vou voltar aqui. Primeiro, procurar um sentido literal. Linguagem da Bíblia. Então, qual é a linguagem bíblica? A Bíblia tem inspiração divina. Isso é o que a Bíblia própria afirma. 2 Timóteo 3, 15, 16 vai dizer que nenhuma escritura é feita da vontade humana, mas sim de vontade divina. Toda palavra que está na escritura é de vontade divina. Foi da vontade de Deus que aquele texto estivesse ali. Então, toda a escritura é útil, inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o fim do homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em uma só palavra, a escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Esse é o papel da escritura. O entendimento da Bíblia sempre é simples. Na Bíblia contém exortações, obrigações, promessas, deveres. E a cada passo que a Bíblia dá, ela revela grandes princípios. Cristãos expressam em linguagem simples e clara, evidente e palpável. Na Bíblia nós temos histórias, nós temos narrativas, nós temos profecias. Então, quando vocês leem, vocês têm que saber o que é história, o que é narrativa, o que é profecia. Eu vou dar um exemplo aqui de narrativa, um de história, um de profecia. Cada autor tem a sua própria maneira de escrever. E nós temos os textos que é em hebraico, grego. Alguns falam também aramaico. Então, mas o ideal é o Antigo Testamento em grego e hebraico, e o Novo Testamento, hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Alguém pode me dizer aqui? Alguém pode me dizer uma narrativa bíblica?
queria aqui os três, cada um. Você sabe onde tem algum texto que a Bíblia está apenas narrando, que não seria profecia, não seria história? Eu acho que o livro de Gênesis, né, pastor? Sim, esse de gênero é narrativa. Mas também é uma narrativa histórica, né? A gente crê que aquilo ali é história. Mas é uma narrativa também. A gente pode dizer assim, uma narrativa pelo fato de muito tempo depois uma pessoa narrar aquilo ali que de fato aconteceu, igual como Moisés na situação do Gênesis, do Pentateuco. Sim. Poderia citar Isaías 45, esse que eu tomo meu ungido a Ciro. Se eu não me engano, foi escrito. Não, mas aí é profecia. Tem uma narrativa profética. Mas ainda como profecia. Vou dizer um texto aqui que seria uma narrativa. João capítulo 5. Alguém sabe o que está escrito em João capítulo 5? João capítulo 5. O tanque de Betesda. E a história do Luiz, né? Que a gente já viu muita gente bater a cabeça dentro das igrejas. Uns pregam que o anjo desce. Outros pregam que ali não tinha anjo. É complicado esse texto. E a verdade é que tinha. Mas aquele texto, quem está narrando o texto é João. Se você prestar atenção, você vê que Jesus não dá atenção à ideia do anjo. Quando você pega o contexto histórico ali, você vê que ali era um local de adoração pagã, era uma espécie de hospital pagão. Então, assim, quando João está escrevendo o texto, ele também não dá muita atenção, ele está narrando uma história que era sabida. Qual era a história? Que ali descia um anjo. Ele não fala, olha, o anjo é... Ele está apenas descrevendo uma história que era sabida na época, então aquilo é uma narrativa. Ah, entendi. Na verdade, ele não tem o objetivo de dizer, olha, o anjo desceu. É isso, pastor? Ele não visualizou o anjo. Não, na verdade, ele contou uma tradição dali que eles já falavam que... Isso. É uma tradição, pronto, você pegou bem, é uma tradição. O que João está falando? João está usando da tradição e colocando a tradição no relato bíblico. Então, isso é uma narrativa. João está fazendo uma narrativa que era sabido que havia um anjo que descia. Agora, quem viu o anjo? Entendi. O que eu entendia disso aí é que, de fato, de uma forma visível, acho que é porque a gente se liga muito no que a gente ouve as pessoas falarem. Ouve as pessoas falarem nos textos, o que dá a entender que, na verdade, as pessoas que falam sobre o texto não explicam sobre isso, mas que dá a entender que eles estão vendo de uma forma visível, o anjo está na frente dele, eles estão visualizando todo o movimento acontecendo da narrativa desse texto. Um livro que eu li também, pastor, faz um certo tempo, falando a respeito desse assunto, para entrar nessa conversa, ele falava que em um daqueles alpendres tinha uma pintura de um anjo com a mão, e o jeito que a mão estava sendo descida era como se tocasse nas águas, por isso que João vai falar daquela forma. De tempos em tempos o anjo descia e tocava nas águas, que era no caso aquele tempo que o pessoal subia para poder receber essa cura. Eu não sei se está correto nessa colocação, mas é uma colocação que eu mais vi acessível. Eu não posso te falar que está correto. Eu particularmente desconheço isso. Quando a gente fala sobre esses textos, o ideal é a gente ir pegar os comentaristas bíblicos e ler diversos comentaristas. Por exemplo, no meu mestrado em teologia, eu fui usar uma citação, por exemplo, do Rodrigo Silva. Eu peguei lá, no livro que eu fui falar, uma vez assistindo o Rodrigo Silva,
E o Rodrigo Silva falava que aquele anjo não, ele falando a respeito do vinagre que deram a Jesus, deram de beber, que seria ali um lava-nádegas, né? Isso. Esse vídeo. O que eu sei era isso também. E eu fiquei, vou tirar um 10. Só que o meu professor de mestrado, o pastor Plínio Souza, ele era muito exigente, pessoal. Ele é muito exigente. Ele não... É muito complicado, né? Porque é um seminário já, até presbiteriano, que bem duro. E eu corri pro abraço, tirei um 10. Ele ligou para mim e disse, olha, cara, que porcaria... Assim, eu vou falar com minhas palavras. Que porcaria é essa? Ele, olha, cara, eu quero te reprovar. Eu vou deixar tu refazer o trabalho. Mas eles, por favor, não escuta mais o Rodrigo Silva. Aí eu fui ler os comentaristas. Ele me recomendou diversos comentários. E nos comentaristas mais top, os principais, todos concordavam que a palavra vinho no Novo Testamento, vinagre, era uma espécie, em grego, era uma espécie de vinho de pobre. De vinho de pobre. Então, olha como isso é complicado. Era uma espécie de vinho que era muito comum ser usado pelos soldados romanos, das classes mais baixas. Então, esse vinho era ruim, era um vinho de qualidade ruim, e ele era chamado de vinagre. Olha que coisa simples. Tá vendo que a solução, às vezes, é simples? Aí vai lá o Rodrigo Silva em cadeia nacional e diz que não, porque isso aqui servia para o lavatório, e as pessoas passavam e lavavam as nádegas, e foi uma humilhação. Cara, isso é um sensacionalismo. Isso cria um sensacionalismo. Eu não sei se aí tem, Alex, aí no Rio de Janeiro, mas aqui na Paraíba tinha um programa por nome de Samuca, né, o apresentador. Esse programa carregado que se... Isso aí é só no Nordeste, pastor. Para cá tem isso não. Que se você espremesse a televisão, saía sangue. E era um sensacionalismo. Você sabe o que é o sensacionalismo? Por exemplo, no jornalismo seria da seguinte maneira. Eu tenho uma notícia para dar. Brasil campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Amém. Vamos agora com o repórter. E aí, vocês ganharam, tá todo mundo feliz. Pronto, isso é a notícia. O sensacionalismo. Acorda, pessoal, gente, o Brasil é campeão, e não sei o quê. E aí eu começo a chorar, eu começo a emocionar, eu começo a me envolver emocionalmente, porque é o que vende. Você está entendendo? É o que o povo quer ver. O emocionalismo. Isso adentrou no cristão. Então, a pregação bíblica, ela é reta e direta, às vezes ela não sustenta. Você precisa enfeitar as coisas no meio da igreja, aí precisa contar uma história bonita, aí precisa inventar uma coisa, aí precisa esmerilhar um ídolo. É você colocar atrativos na mensagem bíblica. Mas quando você faz uma exegese correta do texto, o vinagre é um vinho de pobre, cara. É um simples vinho. Não era nada demais. Pastor, eu aprendi essa questão do vinagre num curso de garçom que eu fiz pelo Senac. E tinha uma parte da matéria do curso que era o ritual do vinho. Então, o professor ele ensinava a gente a fazer vinho caseiro, né? O vinho, o suco de uva fica tem que ficar fora de luz, tal. Ele até explicou, é bom deixar embaixo da pia, um lugar que pega
claridade, essas coisas todas. E ele explicou também e como é o vinagre. O vinagre é o tal do mosto, é o resquício do resquício do resquício da uva. É basicamente isso aí. Que é feito o vinagre, é o resquício da uva, né? Não deixa de ser o vinho também, mas é de uma qualidade muito baixa. É exatamente isso que o senhor falou, realmente faz sentido. Eu me lembrei que agora do curso, o professor exatamente falou isso. É um vinho de qualidade baixa. É simples. Então vamos lá. Vamos ler alguns textos aqui para a gente. Por exemplo, na página 7, né, já? Aí nós temos aqui, a Bíblia contém metáfora, pessoal. Página 6. O que é metáfora? Vamos lá. É a figura em que se afirma que alguma coisa é ou que ela representa ou simboliza, ou o que se compara. Quem pode abrir aí em Zacarias 3, versículo 8? Quem pode abrir, lê. Aí outro já abre em Gênesis 49, 9, e o outro abre em João 15, 1. E pode ler, quem for abrindo pode ir lendo. Isso é exemplo de metáfora na Bíblia. Zacarias que, pastor? Zacarias 3, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, pode ler? Pode. 3:8. Diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E, em outra versão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Diz que eu farei vir o meu servo, um renovo. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Por que esse texto é metáfora? Alguém sabe dizer? Não. Porque ele está dizendo que o servo dele, o servo do Senhor, é o renovo. A gente sabe que Jesus ele traz o renovo. Só que ele está comparando a pessoa de Jesus com o renovo. O que é o renovo? É algo que muda. Algo que vai ser melhorado, algo que vai ser renovado. Pastor, eu sei que Jesus renova. Eu sei, mas isso é metáfora. Você está entendendo? Isso é uma metáfora. Por exemplo, olha, quando Jesus chegar na tua vida, tudo vai mudar. Pastor, mas tudo vai mudar. Tem gente que... Pastor, mas e tudo não muda? Muda. Mas isso é uma linguagem metafórica. Porque às vezes Jesus chegou na tua vida e tu continua a mesma pessoa. Só que por dentro algo mudou. Espiritualmente algo mudou. Não é uma mudança primeiro externa, é uma mudança interna e depois externa. Só que isso é uma linguagem metafórica, pessoal. Então, a Bíblia ela contém metáfora. Pode ler o seu texto, Jaciele. É João 15, o quê? João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aí a grande pergunta é, Jesus é uma videira? Você pode interpretar esse texto de sentido literal. O que é uma videira? Você sabe o que é uma videira? Não. Você não sabe o que é uma videira? Se eu sei, eu não lembro. Meu Jesus.
videira é uma árvore que ela dá uvas. Ah, então isso eu sabia, só não lembrava. Preste atenção. Jesus é uma árvore, Não. então isso é mais um texto, isso é uma metáfora. O que ele quis dizer? Aí ele continua, eu sou a videira verdadeira e meu pai. Ele está dizendo que se você estiver nele, você vai dar frutos. Esses frutos são espirituais. De o contrário, tu vai ter que produzir uva. Ah, tá. Porque esse texto está claro que ele é. Que esse texto porque está bem claro que esse texto ele é uma metáfora. Porque esse texto não pode ser literal. O que é literal? Literal é aquilo que realmente é. Então Jesus disse, eu sou uma videira, ele é uma árvore. Não, ele não é uma árvore, ele é Jesus. Só que ele usou de uma metáfora para nos comunicar que ele pode modificar a nossa vida. E nós que andamos com ele precisamos produzir frutos. Tá entendendo? E agora eu entendi. Edilson, é você o seu texto agora. Gênesis 49, 9. Judá é um filhote de um leão, da presa tu subiste, meu filho, curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Pronto. Aí eu fiz essa pergunta, Judá. Nesse contexto, Judá é um homem e vai se tornar uma nação. É uma nação já. Mas Judá é um leão? Não. A gente está conversando nos textos mais simples, viu, pessoal? Mas vão existir textos bem difíceis. Alguém vai ler na Bíblia de Judá é um leão. Judá é o quê na igreja? É um leão, pastor. Aí, não, Judá não. Judá é um leão. Aí você diz, Judá é um leão. Aí vem o cara pega a viado. Aqui, pastor, Judá é um leão. Então, vamos ao próximo. O que seria, então, metáfora? Metáfora é uma semelhança entre dois objetos ou dois fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. A metáfora é uma comparação mais forte que o símile, pelo fato de que há equivalência direta posta entre dois objetos. Então, nós ainda temos Jeremias 50, versículo 6. Mas vamos falar sobre símile. O que é símile? Símile é uma comparação semelhante ou como. Símile seria algo bem próximo de metáfora também. Só que a ênfase recai sobre algum ponto de similaridade entre as duas ideias. Então, nós temos símile em Salmo 1, versículo 3 e 4. Nós temos símile em 1 Pedro 24. E nós temos símile em Isaías 53, versículo 2. Quem pode ler. Isaías, pastor? Isaías 53, 2. Pode ler. Porque ele crescerá diante dele como um renovo e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Pronto. Então, nós temos uma comparação entre o homem que não tem beleza e como alguém que sai de uma terra, com uma raiz de uma terra seca. Então, assim é a ideia da comparação. Um homem feio, um homem sem a formosura, com a raiz que sai de uma terra seca. A raiz de uma terra seca é algo bonito? Não. Não. O que é bonito? Você olhar tudo verdejante, não é verdade? Um homem,
Olha que antítese agora. Um homem feio é bonito. O próximo texto, quem é o outro texto? O outro Salmos é o qual? Salmos 1, 3 e 4. E 1 Pedro 24. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Pronto, só até aí. Só deitar. Só até aí. Então, olha que coisa interessante. Ele é como, lê de novo, Jaciele? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no Pronto, só devido até aí. tempo... Olha a comparação que está fazendo entre um homem de Deus e uma árvore plantada junto a ribeiros, ou a fonte de águas. Ó, qual é a ideia da comparação? Eu pergunto sobre o Salmo primeiro. Qual é a ideia da comparação? A árvore plantada junto à corrente de água, junto a um rio, junto a ribeiro, as folhas dela geralmente sempre estão verdinhas e ela sempre produz frutos. Aí o salmista vai dizer, produz frutos no seu tempo certo. Então está fazendo comparação entre o homem que teme ao Senhor e uma árvore plantada junto a ribeiros que sempre frutifica. Então ele está comparando aqui. Isso é símile. Pastor, também fica mais fácil para a árvore puxar água, né? Para a árvore puxar água. Para puxar Mas água. não é nem uma árvore. Entendi. Aí veio, mas o homem é uma árvore? Claro que não. Claro que não. Isso aqui é a linguagem que a Bíblia emprega. E a linguagem é símile. Isso aqui é símile. O seu texto, Edilson. 1 Pedro 1, 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Pronto. Então, o homem como a Eva. Pastor, a Eva é ali uma planta, né? O homem é carne, pastor. O homem tem osso, o homem tem pelo, o homem raciocina. A Eva raciocina? Não, mas ele está comparando um pelo outro. Ele está empregando um pelo outro. Então, é aquilo, pessoal. A gente está nos mais simples, mas vai chegar nos mais difíceis. O próximo seria metomínia, mas eu quero aplicar outra coisa aqui. Vamos aplicar hipérbole. Deuteronômio 1:28. Alguém abre aí? Deuteronômio 1:28. Já achei. Pronto, pode ler. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: esse povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquis. Pronto, só até aí. O autor do texto está dizendo que a cidade é murada até o céu. O que é hipérbole, pessoal? Hipérbole é um exagero. Então ele está usando de exagero. Existe alguma cidade que é murada até o céu? Não. Os filhos de Israel estão se referindo que, olha, esse povo é maior como nós, como gigantes, e as suas cidades são muradas até os céus. Será que as cidades eram muradas até os céus mesmo? Meu Deus, uma cidade murada até o céu. A gente não ia conseguir nem de helicóptero entrar dentro da cidade. Então ele está usando de quê? De exagero. Tá vendo que já começa a dificultar no momento da interpretação bíblica esse texto?
E tem que ter essa cautela na hora de ler. Vamos ainda ver hipérbole. Números 13 e 33. E Mateus, um abre em Números 13 e 33, o outro em Mateus 5, 29 e 30. Essa é a última por hoje. Pastor, pode ler? Mateus, Números 13 e 33. Pode ler? Pode. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pronto. Então, ele está dizendo que eles eram como... Olha o exagero, pessoal. Eles estão dizendo que eram como gafanhotos. Pequeno diante deles, né? Eu acho interessante que a hipérbole, ela usa muita imaginação, entendeu? A hipérbole, ela usa muito da imaginação da pessoa que disse ou do autor. Então, ele está dizendo, olha, vamos analisar aqui o gigante, vamos tentar fazer uma comparação. Eles eram como gafanhotos. Eu vou colocar aqui que o ser humano, ele tem 20 vezes o tamanho do gafanhoto. Deixa eu tentar fazer uma pesquisa. Espera aí. Eu sei que já teve gafanhoto de quase 1 metro na história, né? Claro, nos Estados Unidos, uma vez, um gafanhoto de quase 1 metro na história. Mas eu vou botar o gafanhoto normal. Vou botar aqui, qual o tamanho do gafanhoto? Médio. Deixa eu ver aqui. 45 centímetros. Tá bom? Um gafanhoto mede 45 centímetros. Então, se um gafanhoto mede 45 centímetros, isso é um gafanhoto macho. Esse gafanhoto em pé, vou botar aqui que vai dar 10 gafanhotos em pé. 45, 45, 3 gafanhotos, 2 gafanhotos, 1. Eu vou botar aqui 20 gafanhotos em cima do outro, média. 9 metros, pastor. Hã? 9 metros. Não, mas não dá 9 metros, não. Eu vou botar aqui 20 gafanhotos. Não, perdão. Isso é em outro país, é 12 centímetros. Para dar o tamanho de um ser humano, porque eu estava lendo um negócio de um gafanhoto grande que apareceu aqui. A média do gafanhoto é 12 centímetros. Nós precisamos de 18 gafanhotos em pé para ter o tamanho do ser humano, a média. Olha só, pessoal, eu estou brincando com vocês. Mas vamos fazer uma comparação. Se ele diz que nós éramos ao lado dele como gafanhotos, vamos ter que multiplicar o gigante 18 vezes o tamanho do ser humano. Está entendendo essa comparação? Então, 18 vezes o tamanho do ser humano, nós vamos ter aí gigantes de... Então, 1,80 m. Vamos botar aqui 10 vezes, só 10 vezes o tamanho. Vamos ter aqui gigante de 18 metros. Será que houve algum gigante de 18 metros? O maior gigante que a Bíblia descreve,
se não me falha a memória, é Og, rei de Bazã. Isso. Vamos tentar converter os côvados dele em tamanho. Porque Golias é pequeno. Mas Og, ele tinha cerca de 4 metros a 4 metros e meio, convertendo os côvados dele, né? A Bíblia dá, o texto original dá em côvados. Só que nós temos uma variação de 45 a 60 centímetros. Então, Og, rei de Bazã, que é o maior gigante que aparece na Bíblia, ele tinha 4 metros, pessoal. Pastor, mas 4 metros é muito, é mais de 2 pessoas. Eu sei. Mas o autor lá do texto, ele disse, ele se comparou a um gafanhoto. Eu fiz esse arrudeio todinho, não era necessário, mas para você ver que há exagero. Então, assim, há um exagero, tá grotesco. Mas o que é, qual é a finalidade do texto? Ele quis dizer assim, ó, eles eram fortes, eles eram mais fortes do que nós. Mas ele não diz isso, aí ele usa exagero. E qual é o exagero dele? Olha, nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Então, para a gente não estender muito, eu vou encerrar as figuras de linguagem aqui, mas para você ver que a Bíblia ela contém figuras de linguagem. Então, no momento de você fazer exegese, você tem que ter muita cautela. Você precisa usar as regras de hermenêutica, porque senão pode dar errado. Pode falar, Alex. Exatamente. Eu estava vendo esses dias em relação a um texto que eu ouço pregar desde quando eu era criança. Em relação a Ezequias, né? Sobre o acréscimo tal que Deus deu para ele, mas sempre ouvi os pregadores falar, engraçado, que era para no sentido de exortar para você se consertar. Consertar nesse sentido. E analisando o texto inicial, já diz como é que era a conduta de Ezequias com Deus. Então, o texto vem falando que ele era um cara reto. Então, cai por terra todo aquilo que a gente já ouviu muitas pessoas pregarem, falar em relação que o cara estava desviado. Já ouvi muita gente falar isso. Estava no processo, no momento desviado. Não sei se aí no Nordeste eu já ouvi alguém pregar, falar sobre essa forma, de uma forma de das pessoas voltarem para Cristo, estar desviado, alguma coisa desse jeito. Graças a Deus, história de Sansão, né? Que eu achei super engraçada, que Sansão não podia tocar em um morto. Aí o cara disse, use a autoridade de Sansão, aquela passagem que ele pega, ele volta pelo leão, ele mata um leão, volta pelo leão, aí tem mel ali no leão, ele vê que ali há mel no leão, ele pega mel, come o mel da mãe dele e ele ainda cria um enigma, do comedor saiu comida. E depois a gente vai fazer um vídeo a respeito disso. Do comedor saiu comida. Ali ele quebrou o voto do Nazireu, né? Então ele pecou contra Deus naquele momento. Mas eu vi tem um pregador pregando, aí ele, irmão, use a autoridade que Deus lhe deu, chupe na caveira do leão. Pega a cachaça do leão. Aí, olha a inversão. Que Deus colocou, pega o mundo que Deus colocou, tem autoridade, pega a caveira e chupe na caveira. Que isso? Sério? Sério. Isso aí eu achei muito engraçado para você ver até onde chegar. E eu fico tentando visualizar mentalmente a igreja dando glória, pulando. Vou dando no poder, dando no lugar, sendo na marcha.
Isso, eu fico imaginando todo mundo rodando. Mas que isso é totalmente antibíblico e sem conhecimento. A Sansão pecou contra Deus. Então, bota uma zerada aí, né? Então, assim, qual é a conclusão disso tudo, pessoal? A gente vai parar por aqui hoje, na próxima aula a gente conclui. Essa matéria ainda vai ter mais uma aula. A gente vai analisar as outras figuras de linguagem bíblica. E a prova dessa matéria vai ser basicamente vocês vão ter que ir em busca de figuras de linguagem. Vocês vão precisar fazer um trabalho a respeito de figuras de linguagem. Claro que o trabalho não é agora. Amém? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, entendemos, pastor. Eu acho que, pastor, essa questão da figura de linguagem é uma das coisas, né? E eu digo que é praticamente quase que impossível você pegar e abrir a Bíblia e falar coisas de qualquer forma, sabe? Eu acredito que a pessoa acaba gerando um pouco de dúvida, um pouco de confusão na cabeça da outra pessoa. Porque a pessoa que está ali falando não sabe o que está falando e a pessoa que está absorvendo, que está ouvindo, é o mais confuso. Eu acho que a pessoa não consegue ter muita compreensão da palavra, não. Vai levar as coisas ao pé da letra, sendo que é só uma figura de linguagem, usando para poder comparar algumas coisas. Então, eu acho que é uma situação muito complexa numa igreja que, se tiver um pouquinho de informação em relação a isso, porque é coisa muito séria. Porque a pessoa está ali, lê um texto assim, e vai passar despercebida, a pessoa vai ler e a mente vai tentar buscar ali para conseguir fazer uma comparação certa. Né? Não sei se é para isso que eu queria conseguir passar, eu queria expressar, entendeu? Entendi. É como eu disse, a hermenêutica, de certa forma, é uma matéria minuciosa, né? E, assim, a ideia das figuras de linguagem, a gente tem que estar bem atento. Vai ter figuras de linguagem que elas vão estar na cara. Mas vão ter coisas que não é figura de linguagem. Vai ter figuras de linguagem que não vão estar tão na cara. O problema é a gente embolar tudo de uma vez e mastigar e moer tudo junto. Então, assim, na leitura bíblica tem que ter muita cautela. Mas eu creio que depois dessa matéria todos vão saber identificar as figuras de linguagem. E acredite, pessoal, a Bíblia está cheia de figuras de linguagem. Eu botei aqui só um pouquinho, mas todos contêm figura de linguagem. E diversas figuras, símile, metáfora, metomínia, sinedoque, antropomorfismo, zoomorfismo, hipérbole, ironia, poesia, e etc. E diversas mais. Amém? Mais alguma pergunta? Não. Amém. Eu vou encerrar a gravação. No mais, Pai do Senhor a todos. Amém. Amém. Deus abençoe.